Tudo bem? Beleza? Tudo bom? Acho que eu conheci você em algum lugar. Ah, é sobre esse trem não. Acho que você não é irmão do Davi não, né? Não, nossa, parece. Tudo bem? Seja bem-vindo, tá? Deus abençoe, fica à vontade. Qual é o nome do irmão? Tiago? Ó, nome abençoado. Nome forte, né, amigo? É, discípulo mesmo, Tiago. Sou pastor Cristiano, tá? Cristiano. E a minha esposa, missionária Domingas, tá bom? Abra sua Bíblia aí, gente. No livro de Mateus, capítulo 5, versículo 3. Todos acharam? Glória a Deus. Coloca as suas mãos sobre a palavra. Ora assim, meu Deus, Senhor Jesus, fala comigo através da sua palavra. Diga, meu Deus, me dê sabedoria para compreender e entender a sua palavra. Revela o que está atrás da letra, que é seu Espírito, em nome do Senhor Jesus. Amém, gente? Amém. Os discípulos, o sal da terra. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Os discípulos, a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador e a ilumina a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Olha como Jesus começa. Nós somos a luz, o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Glória a Deus, gente. Glória a Deus. O sal serve para quê, gente? Não, mas serve para quê na comida? Dá sabor. Vai dar sabor. Você pode pôr os temperos mais fortes do Nordeste, da Bahia, mas se o arroz, o feijão, se a comida estiver sem sal, não vai ter o que, gente? Não tem sabor, não vai ter gosto. E o que dá gosto para a comida é o que, gente? Sal. Você pode pôr os melhores temperos, mas se faltar sal, tem prazer de comer? Não tem. Alguém aqui que já ficou internado por alguns dias? Já? É a comida do hospital, né, gente? Hã? Por que as pessoas desprezam, não gostam? Por causa que falta sal. Eles colocam sem sal por causa da pressão da pessoa, né, gente? Uma forma de ter cuidado com a saúde, com a pressão. Mas mesmo com esse cuidado da falta de sal, aí você não consegue ter prazer naquele alimento. Porque o sal é o que vai dar o prazer para você comer, desfrutar daquela refeição. Jesus olhou para os discípulos e para o povo e disse: vocês são o sal da terra. E ele falou: se o sal se tornar insípido, para que serve?
Traduzindo, se o sal se tornar amargo, sem gosto, serve para alguma coisa? Não. Você não tempera o arroz e feijão com açúcar, tempera? Não. Não. Você tempera com sal. Você pode. Já tem. Quem aqui já comeu uma comida muito saborosa, mas faltou sal? Já, gente? Quando falta sal, você faz o quê? Você vai lá, pega e acrescenta, coloca, não é? Aí a pessoa fala, mas eu já pus sal. Aí você fala, não, está sem sal. Eu tenho esse costume até hoje, né? Minha esposa faz comida, minha mãe, mas eu tenho o costume de sempre pegar o sal e colocar um pouco por cima. Porque sempre uma vez ou outra falta um pouco de sal. Aí eu sempre ponho um pouco de sal a mais para me sentir o gosto, o sabor da comida. E Jesus traduzindo, Jesus usou o sal para simbolizar as nossas vidas. E Jesus está falando, vocês que me servem, me dão gosto, me dão prazer. Deus só não pesou a mão na terra, e só não acabou com a raça humana, por causa que ainda tem sal na terra. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Jesus só não acabou com o mundo, porque ainda tem sal na terra. Então quando vier o arrebatamento, que a igreja desaparecer, aí não vai ter mais prazer para Deus. Deus não vai ter mais gosto, mais sabor na terra, porque quem foi tirado da terra, gente? O sal. Então quando o sal sai da terra, Deus não vai ter mais gosto, mais prazer na terra. Porque o que dá prazer para Deus ainda na terra é aqueles que são sal para Deus. É aqueles que dão gosto, que dão prazer para Deus, que dão orgulho. Quer ver? Noé pregou mais ou menos 100 anos. Entra na arca. E Noé construiu a arca, e Noé anunciando que havia o que, gente? Só que antes de Noé construir a arca, Deus decidiu acabar com toda a raça humana. Deus falou, os seus pecados pesou no coração, e eu estou decidido a acabar com toda a raça humana. Quando Deus decidiu matar toda a raça humana, aí Deus achou graça, Noé achou graça diante de Deus. No meio de toda a geração pervertida, Deus achou que dava prazer, que dava gosto, que era Noé. E através de Noé e da sua descendência, Deus iniciou uma nova geração, que somos nós. Diga glória a Deus. Nós no século 21, 2022, somos geração de Noé, porque Noé achou graça diante de Deus. Aí, mais para frente, Abraão começou a falar com Deus. Meu Deus, Abraão foi lá. Falou, meu Deus, se naquela cidade tiver um justo, Deus falou, por causa de um justo, eu poupo a cidade inteira. Aí Abraão continuou perguntando, e se tiver 2? E se tiver 3? Deus falou, se tiver um justo numa cidade, por causa dele, Deus poupa a cidade inteira. Glória a Deus. E sabe por que o diabo ainda não acabou com a sua casa, com a sua família? Porque você tem sido sal diante de Deus. E através da sua vida com Deus, Deus tem preservado toda a sua casa, a sua família. O sal serve também para preservar. Não serve, gente? As pessoas usam o sal para preservar o alimento, a carne, não é? Para fazer churrasco, tudo, para preservar a carne. Então o sal, gente, ele serve para preservar. Então se eu for sal diante de Deus, se eu for sal na terra, Deus através da minha vida preserva toda a minha casa, a minha família. Deus dá livramento, dá proteção, libertação, salvação através da minha vida com Deus. A Bíblia não diz que a família de Noé servia a Deus.
A Bíblia diz que Noé era íntegro e justo diante de Deus, mas por causa da justiça e da integridade de Noé diante de Deus, Deus salvou Noé e a sua nora e a sua família entraram dentro da arca. Entrou Noé, seus filhos e as mulheres dos seus filhos entrou dentro da arca por causa da vida que Noé tinha com Deus. Glória a Deus. E Jesus está falando, a terra só tem prazer para Deus hoje por causa do sal. E o sal é a igreja de Cristo. É aqueles que andam no temor do Senhor. Aqueles que têm uma vida com Jesus e obedecem a palavra. Porque hoje é a minoria. Porque a maioria está corrompida. A maioria está desobediente, está orgulhosa, está sombria. A maioria se tornou bandido, ladrão, profissionais da fé. Profissionais da fé que se aproveitam da fragilidade do povo para se dar bem. Que se aproveitam da fragilidade de vocês para se autotitularem. Mas a minoria ainda, que está buscando fazer a diferença, que está buscando o reino de Deus, que está buscando andar na verdade, na integridade, é por causa deles que Deus ainda não acabou com o mundo todo. Diga glória a Deus. E por causa, olha que grande, gente, por causa da minoria dos poucos que está se esforçando para andar certo diante de Deus, é porque Deus não acabou com o mundo inteiro, por causa dos poucos ainda que estão tentando, estão lutando para andar justo diante de Deus. Glória a Deus. Graças a Deus, gente. Graças a Deus. Isso daí é muito grande, gente. Muito grande. Por causa dos poucos cristãos de verdade que andam na palavra de Deus, que obedecem a palavra, é por causa deles que Jesus ainda não pesou a mão na terra e não acabou com toda a raça humana. Só que quando a igreja de Cristo sair, a mão de Deus desce. E nem o inferno inteiro vai segurar a mão de Deus quando eu pesar na terra. Porque a terra, gente, não vai ter mais sabor, mais prazer, mais gosto para Deus. Porque os escolhidos dele já foi tirado da terra. E quando o Espírito de Deus sair da terra, aí Deus vai começar a acabar com o mundo inteiro. Vai vir fogo, vai vir tribulação, vai vir anticristo, falso profeta, vai vir tudo. Tudo de uma vez. O mundo vai ser pior que filme de terror, gente. O mundo vai ser pior que The Walking Dead. Filme de zumbi. O mundo, o Brasil, a terra, vai ser pior que filme de terror. Quando o Espírito Santo de Deus sair da terra. Porque quem está fazendo a obra de Jesus hoje na terra é o Espírito Santo. Quando Jesus estava voltando para os céus, aconteceu isso aqui, ó. Ele foi arrebatado e os discípulos estavam parados e vendo Jesus subindo nas nuvens. Só que antes de chegar no céu, Jesus viu que eles ficaram tristes. Aí Jesus olhou para eles e disse: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Eu vou para o meu Pai, mas eu não vos deixarei órfãos. Eu enviarei até a vós o Espírito Santo, o Consolador. Aquele que faz o que eu faço, aquele que tem o que eu tenho, aquele que pode o que eu posso, é o Espírito Santo, a presença de Deus. Tudo que tem em Jesus tem no Espírito Santo. Tudo que Jesus fazia, o Espírito Santo faz hoje. Liberta, cura, salva e convence o homem do erro, do pecado e da justiça. Quando você está em casa e do nada você sente vontade de vir para a igreja, não foi você. Isso aí foi o Espírito Santo que colocou o desejo em você
de ir para a igreja, para a casa de Deus. Glória a Deus. Porque a sua forma humana não queria estar aqui. O seu eu queria estar em casa, descansando, assistindo filme, novela, escutando música. Mas quando você mesmo sentiu um desejo incontrolável, um desejo, quem já ficou assim, gente? Já? Você está em casa e bate aquela vontade grande de vir para a igreja, não é? Ali é o Espírito Santo que está te convencendo. Está convencendo você a vir para a casa de Deus. Porque o rei que nunca perdeu uma guerra na terra, chamado Davi, cheio do Espírito Santo. O homem era rei, gente. Tinha tudo na vida. Mas Davi disse assim, ó: me tire o ouro e a prata, particular que tem, mas não afaste de mim o seu Espírito Santo, a sua presença. Davi disse mais: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na sua casa todos os dias da minha vida. O prazer de Davi, gente, era morar na casa de Deus, era estar na casa de Deus, porque na casa de Deus ele encontrava paz, encontrava refúgio. Tem pessoas que na casa dela é um pé de guerra, é briga, é discussão, é palavrões. Ela não é assim, gente. Tem pessoas que não vê a hora de vir para a igreja, não é? Por quê? Porque na igreja nada tira a paz dela. Aqui não tem filho, não tem marido, não tem esposa que vai gritar com ela, que vai, não vai ouvir palavras inúteis. Tem pessoas que nem querem ir embora da igreja, porque quando chega em casa é um pé de guerra, não é, gente? O marido, a esposa chega em casa bêbado, embriagado, e começa a discutir. O negocinho besta já é motivo de querer sair na mão, não é? É uma contenda, uma tribulação. E na casa de Deus ela tem paz. Assim era com Davi, gente. A família de Davi foi a família que mais sofreu na terra. Foi a família de Davi. O seu próprio filho estuprou a sua irmã. O próprio filho dele caçou ele para arrancar a cabeça dele. Imagine o seu próprio filho te procurando para te matar, para tirar a sua vida. Foi o rei Davi. Então na casa dele, no palácio, no castelo, Davi sofria horrores de tribulação. Mas quando ele entrava no santuário, na presença de Deus, ele tinha paz, tinha descanso. Por isso que é necessário que você esteja, gente, na casa de Deus o máximo de vezes possível. Porque aqui você vai ter homens e mulheres de Deus, na direção do Espírito Santo, para te dar uma palavra positiva, uma palavra de consolo, de fortalecimento. E aí ele diz assim, olha o que ele diz, gente. No 13: para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Se o sal se tornar insípido, ele não vai prestar para mais nada, somente para ser pisado pelos homens e ser lançado no lixo fora. Em outras palavras, esse sal é o Espírito Santo, a presença de Deus. Jesus está falando: você sem a minha presença, sem o meu Espírito, para nada mais serve, senão para ser pisado pelos homens e ser lançado fora. Quantas vezes você foi humilhado sem se entregar para Jesus? Antes de se entregar para Jesus, antes de ter uma vida com Deus, quantas vezes você foi pisado e humilhado por pessoas da sua casa, da sua família? O diabo tocou em tudo. Tirou trabalho, tirou bens, tirou tudo. Aí o seu familiar que é fofoqueiro e guarudo começou a falar mal de você, apontar o dedo para você. É a ameaça, gente. Mas quando você recebe o Espírito Santo, a presença de Deus, quando você tem uma atitude de ter uma vida com Deus, Jesus ele ergue do pó desvalido, o do monturo necessitado, e faz você sentar na mesa com os príncipes. Quando o Espírito Santo entra em você,
tudo que estava dando errado na sua vida começa a dar certo. Glória a Deus. Você dava um passo para frente, 2 para trás, você não vai andar mais assim. Você vai andar só para frente. Sua vida só vai progredir. Porque quem está em você é maior do que o que está no mundo. É o Espírito Santo, a presença de Deus. E Jesus deixou bem claro: se você não for o sal da terra, nós, sem o Espírito Santo, só seremos servidos para ser humilhados, pisados e lançados fora. Por isso que é necessário, gente, buscar a presença de Deus, o Espírito Santo. Lembra lá em Gênesis, quando Deus criou o mundo era trevas. Não existia estrelas, não existia sol, não existia lua. Mas a Bíblia diz que no meio das trevas, da escuridão, o Espírito de Deus andava sobre as águas. O mundo estava um blackout, não tinha luz nenhuma, mas a única luz que tinha na terra era o Espírito de Deus que andava no mundo, na terra, andava sobre as águas, era o sal. Então o Espírito é o sal, gente. Pode ver quantos que não tinham o Espírito Santo pregavam, louvavam e hoje não estão pregando mais, não estão louvando mais. Então aonde hoje? Está na biqueira, está na Cracolândia, está na Praça da Sé. Por quê? Porque não é mais o sal. Não tem mais prazer para Deus. Aí os perdeu, se afastou do Espírito Santo, se afastou da presença de Deus. Aí começou a ser contaminado de novo. Começou a beber de novo, começou a fumar de novo, começou a andar com gente errada de novo e se afastou da presença de Deus. Todo homem sem o Espírito Santo, ele só serve para ser pisado e lançado fora. E se você pegar sua Bíblia e for lá pregar para eles, eles pregam, te dão um show, te dão uma aula de Bíblia, sem abrir a Bíblia. São homens e mulheres que um dia tiveram o Espírito Santo, mas se afastou da presença de Deus. Infelizmente hoje estão prostrados, estão humilhados. Infelizmente muitos não tiveram tempo de voltar. E o diabo matou no crack, matou na maconha, matou nas drogas, e hoje está padecendo no inferno. E aí dos que estão lá até hoje, é porque Jesus está tendo misericórdia, está dando tempo para eles se arrepender e voltar a receber o Espírito Santo. Tinha um amigo meu chamado Tequila, acho que vocês conhecem. Tequila era meu padrasto, gente. Ele começou na igreja na mesma época que eu. No ministério passado, ele aceitou Jesus, desceu as águas. Mas quando eu fui para outros lugares pregar a palavra, aí quando eu voltei, ele já estava longe do Espírito Santo. As pessoas falavam dele, só que eu não queria acreditar. Eu achava que era da boca para fora. Porque tem gente que fala demais, né, gente? Aí falaram que já estava vendo ele de novo fumando, bebendo, cheirando. E eu não acreditava. Fui comprar pão no domingo de manhã, eu vi ele com uma latinha de cerveja na mão. Aí ali Deus me mostrou que era tudo verdade. E o Espírito Santo mandando eu falar com ele. E eu começando, toda vez que ele ia lá em casa, eu evangelizava ele. E eu falava, volta, velho. Volta, velho. Eu chamava ele assim de velho. Volta, velho. O Espírito Santo está me mostrando que o diabo quer ceifar você, quer levar sua alma. Volta. Aí ele falava que ia voltar. Depois ele mudava de assunto, aí ele já começava a zombar das coisas de Deus, falar mal. Você vê, gente, uma pessoa que era fiel em tudo, de repente, mais tarde, ficou contra a obra de Deus, falando mal das coisas de Deus, falando um monte de besteira, falando até do dízimo da oferta, que é necessário, é bíblico.
E eu volto, velho, volta. O diabo quer te matar, Tiquinho, volta. Não deu tempo. Um dia antes de ele morrer, ele foi lá em casa. Só que eu não tive tempo de falar com ele. Aí foi quando minha irmã teve uma desavença com ele. Pronto. No mesmo dia ele passou mal, entubaram, não deu nem 3 dias. Acho que no dia seguinte já não tem mais o que fazer. Perdeu a salvação, gente, a vida eterna. E se alguém da família vier perguntar para mim, para onde ele foi? Com toda certeza, na palavra, ele não foi salvo. Ele morreu sem o Espírito Santo, sem a presença de Deus. E pelo jeito que ele morreu, ele não teve nem tempo de se arrepender, gente. Você tem noção do que é a salvação? Ele morreu no hospital em Boimirim, faz pouco tempo. E ali, gente, já foi decidido. Você acha que o demônio esperou ele? Você acha que os demônios esperou o corpo dele chegar no cemitério? Descer no jazigo? Quando apitou, pim, já era. O seu espírito já sai do corpo. E ali já é decidido. Para onde vai sua alma? E essa é a pergunta que você tem que fazer para você mesmo, gente. A vida que você está levando diante de Deus. Para onde está indo sua alma? Porque Satanás não brinca de ser Satanás. E Jesus não brinca de ser Jesus. Você acha que Deus ele briga dia e noite com os demônios por causa de quê, gente? Não é por causa do meu relógio, que não é nem de ouro, é banhado. Isso aqui eu ganhei de presente. Não é por causa da minha camisa, ou porque... Não, gente. É por causa do que está em você, da sua alma, do teu espírito. Jesus só briga por uma coisa na terra, com o inferno inteiro. É por causa da nossa alma, do nosso espírito. Jesus não briga por causa da sua roupa, do seu calçado, por causa do seu 4x4, da sua casa. Jesus ele briga de noite com o inferno por causa da nossa alma. E por que o diabo não mata a gente dormindo? Porque dormindo ele tem mais chance, que a gente está inconsciente. Por quê? Porque ali tem uma proteção no mundo espiritual, gente. Ali Jesus protege a nossa alma de não morrer. Quem aqui já tentou acordar e não conseguiu? Já tentou acordar e não conseguiu? Tentou abrir os olhos? Já aconteceu com alguém, gente? Não conseguiu abrir os olhos? Não conseguiu acordar? Ali está tendo uma guerra espiritual. Ali o diabo está tentando matar você em sonhos, dormindo. E ali está tendo uma batalha espiritual. Pessoas que acordam sufocadas. Alguém tentando acordar. Ali é o mal tentando matar a pessoa inconsciente. Mas por que não consegue? Porque Jesus não permite, Jesus não deixa. Então, gente, não deixe de ser sal na terra. Seja sal na sua casa, na sua família, aonde você estiver, gente. Não se afaste da presença de Deus, do Espírito Santo. Tenha uma vida com Deus, tá bom, gente? Tenha uma vida com Jesus. Para terminar a palavra, olha o que ele diz. Agora vem a luz. Aonde o pastor parou? Cadê, gente? Em Mateus que eu parei? É, né? Mateus 5:13. 5:13. É que perdeu. Agora vai. Lá no 14, gente. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador e a ilumina a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique ao vosso Pai
que está nos céus. Glória a Deus, meus irmãos. Glória a Deus. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Olha o que Jesus disse: não se pode esconder uma cidade em cima do monte. Se a pessoa construir uma cidade em cima do monte, vai dar para ver, gente? Não. Dá? O monte é alto, gente. Quem já foi no Monte São Roque? Vocês não foram ainda. O Monte São Roque é um dos montes mais altos de São Paulo. Só para subir é quase uma hora. Uma hora assim. Imagina a altura aí. Mais de 200 metros de altura. Se eu construir uma cidade sobre um monte, consigo ver. Ele está falando de uma cidade. Cidade com várias casas. Consegue, não consegue? Porque é alto. E Jesus deixou bem claro: não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Está falando de mim e de você. A gente não consegue se esconder da presença de Deus, diante de Deus. Se você edificou a sua vida na rocha, se você edificou a sua vida em Jesus, não tem como se esconder. Quando você aceita Jesus, quando você desce as águas, se batiza, quando você resolve andar firme na palavra de Deus, as pessoas notam ou não notam, gente? Notam. Elas notam uma mudança, uma diferença. Elas notam que você mudou de comportamento, a maneira de falar, de se comportar, de agir. Então não tem como se esconder. Tem pessoas que você nunca viu, né? Ela bate o olho em você e fala: você é evangélico, né? Você é cristão, não é? Sem você falar nada, porque já denuncia você. A sua face semblante já denuncia quem você serve. E se vier uma pessoa aqui agora, endemoniada, só de olhar para a cara dela, eu já consigo saber se tem um demônio ali, porque a face dela transparece. Esse é um dom que Deus me deu, gente. Eu consigo perceber. Quando a pessoa está endemoniada, está com alguma coisa, eu já vejo na face dela, no olhar, eu já consigo perceber que tem algo de errado. A mesma coisa as pessoas do mundo. Uma vez que você aceitou Jesus, que você decidiu andar com Jesus, não tem como se esconder. Você pode, pastor, agora eu quero curtir minha vida, quero curtir balada, quero curtir o samba. Você pode ir para onde você for, mas Deus vai usar alguém para denunciar você, para falar quem é você. Muitos hoje que estão desviados, afastados, são pessoas que um dia estavam ali e estavam aí. Mas aonde eles estão agora, alguém já falou para eles quem eles são. Deus enviou uma missionária, um obreiro, um pastor. Deus enviou alguém e já falou quem ele era. Já falou que ele era pastor, que ele era obreiro, porque não tem como se esconder da presença de Deus, do Espírito Santo. Uma vez que você aceita Jesus, meu irmão e minha irmã, não tem para onde você correr. Você pode voltar a beber, sair para as festas, para as baladas. Deus sempre vai usar alguém para falar com você. Se você foi levita, Deus vai falar para você, vai fazer você lembrar quem era você na presença de Deus. Se você era um pregador, era um obreiro, ganhador de almas, Deus vai usar alguém para falar de você. Então não tem como você se esconder. E Jesus deixou bem claro: vós sois a luz do mundo. Então, para mim enxergar, gente, tem que ter luz. Porque se apagar as luzes da igreja, se der um blackout, para mim chegar até um interruptor, eu vou me esbarrar em alguma coisa. Por quê, gente? Porque está tudo apagado, está tudo escuro. Se dá um blackout aqui na Aracati, daqui a pouco, para você chegar em casa vai ser uma luta, não vai, gente? Porque você não vai conseguir chegar à rua direito, o caminho. Porque está tudo escuro. Assim é o Espírito Santo e o homem. A gente sem o Espírito Santo, gente, só tem trevas, escuridão. A gente fica cego espiritualmente. A gente já não consegue enxergar
quando Jesus está falando com a gente já não consegue enxergar o caminho certo. Você já não consegue saber quem está falando certo, quem está falando errado, quem é de Deus e quem não é. Quem é o pastor bandido, ladrão, quem não é. Porque o pastor bandido, gente, ele fala igual eu, ele prega igual eu, ele se disfarça, sabe? Mas lá atrás, ele está ostentando, está jogando fora o seu dízimo, a tua oferta. Está indo para as casas de noite, está indo para as baladas com o seu dinheiro. Mas no domingo, na semana, ele está igual eu. Está pregando, está falando. Normal. Mas por que as pessoas não conseguem perceber o pastor bandido? Porque elas estão cegas. E como a pessoa fica cega? Quando ela perde o Espírito Santo, a presença de Deus. Quando ela se afasta da palavra, quando ela se afasta das coisas de Deus, ela começa a ficar cega, gente. Ela não consegue enxergar a verdade. E quando ela vai num lugar que prega a verdade, a palavra de Deus mesmo, aí ela se sente incomodada. Ela acha que aquele que está pregando a verdade está falando a mentira, está falando besteira. E ela só consegue enxergar a mentira. E quantos estão hoje, na maioria dos lugares, que o camarada é bandido, é mercenário, só vai na casa da pessoa no dia de pagamento para pegar o dízimo dela, e ela não consegue perceber. Por que ela não consegue sair dali? Por que ela não consegue sair daquele camarada? Porque ela está cega espiritualmente. E o que faz ela enxergar é o que, gente? A luz. Se a gente ficar sem luz em casa, você vai tropeçar, você vai cair, você vai bater o dedo em algum lugar, você vai tropeçar. Você só consegue enxergar claramente se tiver uma vela, se tiver uma luz, alguma coisa que vai clarear o caminho para você. A mesma coisa é Jesus. Se você estiver cheio do Espírito Santo, da presença de Deus, você vai conseguir enxergar a verdade, o Evangelho. Você vai conseguir perceber quem é de Deus e quem não é. Porque o Espírito Santo vai te mostrar. Porque os teus olhos espirituais vão estar abertos. Glória a Deus, gente. Glória a Deus. E Jesus deixou bem claro: vocês são a luz do mundo. Uma lâmpada consegue iluminar o bairro todo? Não. Mas Jesus falou: vocês conseguem iluminar o mundo inteiro. Vocês são a luz do mundo, da terra inteira. É a igreja de Cristo. Glória a Deus. E quando a igreja sair da terra, o mundo vai se tornar um caos, um blackout. O mundo vai ser dominado totalmente por Satanás, pelos demônios. Quando a igreja de Cristo for arrebatada, o mundo inteiro vai se tornar em trevas. Porque aí quando a igreja sair, o Espírito Santo vai sair junto com a igreja. Tem 3 tronos lá no céu. Quantos? 2 estão ocupados. O Pai Deus e Jesus. E o trono da esquerda está vazio. Que é de quem? Do Espírito. E ele só vai ocupar o trono no arrebatamento. Quando ele arrebatar a igreja, o Espírito Santo volta a sentar no trono. Aí não vai ter para onde correr. Os 3 vai fazer o juízo final. Você se lembrar desse dia de hoje, dessa quarta-feira, desse mesmo horário que você sentou aí. Jesus vai arrebatar você até esse momento. E todas as palavras que eu estou te falando, Jesus vai fazer você lembrar. Porque não vai ter desculpa para aqueles que perderam a salvação, querer se levantar contra Deus, querer se exaltar. Deus vai mostrar tudo, todas as oportunidades que Ele te deu para você ser salvo, para você ganhar a vida eterna, e você desperdiçou, jogou no lixo. Você até ouviu a palavra, você até ouviu a pregação, mas quis viver do seu jeito, da sua maneira. Se você morrer assim, no juízo final, antes de Deus lançar aquelas pessoas no inferno, Jesus vai mostrar para elas o porquê que elas estão indo para lá. Porque vai ser a justiça de Deus sobre os homens.
E Jesus está falando, vocês são a luz da terra. Então, todas as coisas ainda, porque Jesus não voltou. Também. 3, porque o Evangelho tem que alcançar o mundo inteiro. Depois, por causa da luz do mundo e do sal da terra, que são aqueles que estão lutando para andar certo com Jesus, na presença de Deus. Diga glória a Deus, Glória gente. a Deus. Ó, tem falsos pastores? Tem. Mas também tem verdadeiros pastores que pregam a verdade. Tem falsos profetas? Tem. Mas tem verdadeiros profetas. Tem falsos irmãos? Tem. Mas tem verdadeiros irmãos. Pastor, tem falso cristão? Tem. Tem Judas? Tem. Mas tem Pedro também. Por que Judas comeu na mesa com Jesus, sentou na mesa com ele e o traiu pelas costas, apoiando ele? Mas também tem homens e mulheres íntegros, como Noé, como Abraão, como Jó, que estão lutando e estão jejuando, estão meditando a palavra, estão procurando obedecer a palavra de Deus. Para mim ser a luz diante de Deus, para mim ser luz e o sal da terra, eu tenho que obedecer o que está escrito na Bíblia Sagrada. Todo aquele que anda fora da Bíblia, ele começa a desobedecer a palavra de Deus. Aí a luz dele começa a se apagar. Quando a lâmpada quer queimar, ela já sinaliza, não já, gente? Ela fica piscando, não fica? Você já percebe que ela quer o quê? Quer queimar. Aí depois de ela tanto piscar, ela apaga de uma vez. Assim é uma pessoa que um dia estava cheia do Espírito Santo e começa a afastar da presença de Deus. Ela vai se apagando. Sabe, gente? Ela orava meia hora, ela orava 1 hora, ela começa a orar 30 minutos. Ela orava 30 minutos, ela começa a orar 10, 5, vai diminuindo, vai se apagando. Ela lia a Bíblia pelo menos 2 vezes por dia. Hoje para abrir uma Bíblia é um sono, dá um cansaço, dá um mal-estar. O que? Foi se apagando. Ela vinha para a igreja 2, 3 vezes por semana. Agora ela vem 2, vem 1. Aí vai se apagando. Por quê? Porque vai perdendo as forças, vai se afastando do Espírito Santo. Aí quanto mais ela se afasta da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, mais o Espírito Santo vai se afastando dela. Porque não é o Espírito Santo que se afasta de nós, gente. É nós, com nossos erros, com nossos pecados, que se afastamos da presença de Deus, do Espírito Santo. Aí conforme você vai deixando o pecado te dominar, o seu desejo te dominar, você vai se afastando da palavra de Deus, do Espírito Santo, até você se apagar. Aí quando você se apaga, aí vem a brecha, que a Bíblia diz. A brecha vem, aí vem mais 7 demônios pior do que já tinha. Aí tudo que fazia no mundo começa a fazer o dobro. O camarada só roubava, mas aí nessa que ele só roubava, ele aceitou Jesus, parou de ser ladrão, parou de ser bandido. Aí ele se tornou pregador, ganhador de almas. Quando ele volta para a vida que tinha antes de assalto, ele não vem só assaltar. Aí ele começa a matar, começa a destruir famílias, começa a roubar banco. Aí ele começa a fazer tudo em dobro, gente, tudo pior. Por quê? Porque entra mais 7 espíritos piores do que já tinha. Pode ver os camaradas que um dia saíram dessa vida e veio para cá, depois voltou de novo. Hoje eles estão fazendo pior do que eles já faziam, porque ali entrou mais 7 demônios piores. Então, gente, vamos ser a luz. E se você for luz, todo mundo vai notar o brilho de Deus em você. Glória a Deus. As pessoas notou, dona Terezinha, que a senhora mudou? No primeiro dia do seu batismo, a senhora falou, pastor? Eu estava sozinha, eu sentava sozinha, eu não me levantava. Aí, não se levantava, não sentava.
Depois do batismo, Jesus veio com um milagre completo na vida dela. Hoje está fazendo as coisas em casa, arruma a casa. E a vizinha percebeu, falou: nossa, dona Terezinha, você está tão diferente. Seu semblante mudou, está diferente. Por quê, gente? A luz. Quando você se entrega para Jesus e se propõe a ter uma vida com Deus de verdade, obedecendo a palavra, aí a luz do Espírito Santo começa a resplandecer em você. Todo mundo começa a notar, na sua casa, na sua família, no seu trabalho. Todo mundo começa a ver que você está diferente. A luz do Espírito Santo em você. Então, seja a luz do mundo e o sal aonde você estiver, na sua casa, na sua família, no trabalho. Seja a luz do mundo e o sal da terra, porque Jesus está voltando. Jesus está vindo aí, gente. E eu posso dizer com toda a experiência do mundo que eu já fui para muitos lugares, e a maioria deles você não vai ouvir quase nada de salvação. Você vai ouvir que a roda gigante vai virar, que você vai receber mais um carro, mais uma casa. Só que Deus, ele não é concessionário. Deus não é parque de diversão para ficar te dando carro, casa. Deus não é telecena. Deus não é Mega Sena para ficar te dando bolão de dinheiro. E é o que estão pregando hoje em dia. Só estão te pregando prosperidade, que você vai vencer, que você vai prosperar. Mas e aí? E a sua alma? Jesus falou: do que adianta você ganhar o mundo todo e perder a sua salvação, a tua alma? Por isso que Jesus às vezes não te dá tudo que você pede, porque Ele sabe que se Ele te der tudo que você pedir, o seu coração pode sair dele e colocar nas coisas. E aí está o perigo de você perder a sua salvação, a sua alma. E 90% dos lugares que vocês vão te pregar se tem mais coisas. E quase nunca você vai ouvir de salvação, vida eterna. Então aproveita, gente, a oportunidade. E Deus me deu sabedoria para ensinar vocês as outras coisas. Eu posso ensinar você a conquistar carro, a conquistar casa, porque eu trabalhei dessa forma na obra de Deus. Eu só podia levar a palavra se eu ensinasse as pessoas a conquistar. Se eu pregasse o reino de Deus, eu não servia para mim. Mas hoje, graças a Deus, eu posso ter a liberdade de ensinar vocês sobre o reino de Deus, a vida eterna. E a verdade de Deus é essa, gente. Jesus está às portas. Só que para você ir para o paraíso, você tem que morrer cheio do Espírito Santo, da presença de Deus. Não vai se enganando nessa que você é porque você é bonzinho, porque você ajuda as pessoas, porque o inferno está cheio de gente bonzinha, tá, gente? Mas morreu sem o Espírito Santo. Aí hoje, de quem conheceu o cantor Lázaro? Conheceu Lázaro? Quem canta aí? Eu sou de Jesus. Já viu lá? O Lázaro? Quando aquele homem de Deus morreu, gente, o cara morreu louvando a Deus, adorando. Pessoas que se diziam cristão foi para o YouTube e falou que o cara foi para o inferno. Aí o MC lá morreu traindo a mulher dele. O MC lá, o MC Kelvin, o cara morre traindo a mulher no apartamento do lado com a prostituta e morre. E até os que se dizem cristão colocam o cara no céu. Vai louvar com os anjos, vai adorar com os anjos, vai. O céu não é lugar para funk não, gente. O céu não é lugar para pagode, para samba não. O céu é um lugar de louvor, de adoração, de amor. Aí colocaram Lázaro no inferno e colocaram Kelvin no céu. Você vê que as coisas mudaram, gente? Os que morrem na presença de Deus estão colocando no inferno. Mas os que morrem no inferno, os pessoal estão colocando no céu. Mal sabem eles que diante da palavra de Deus, para o MC Kelvin, não teve salvação. Ele não está no céu hoje. Experiência em Deus e na palavra, o MC Kelvin não foi salvo. Ele perdeu a salvação. Agora o Lázaro, eu posso dizer, diante de Deus, que está adorando com os anjos no paraíso.
Glória a Deus. Diga glória a Deus, gente. Você quer chegar no paraíso depois dessa vida? Quer? Quer que quando você morra, o teu espírito suba? Então morra, gente, com o Espírito Santo. Morra cheio da presença de Deus. Pastor, eu não sou batizado. Eu não estou forçando você a batizar. Mas eu quero que você pense. Por que o batismo? Porque o batismo, gente, é uma parte da sua salvação. Quem lembra? Jesus se batizou, não batizou? Batizou. Quando ele desceu das águas, o que aconteceu? O céu abriu e o Espírito Santo Desceu. Então, para mim receber o Espírito Santo, é necessário eu ter um arrependimento sincero da minha vida hoje, que eu estou levando de errado, aceitar Jesus e se batizar. Quando você se batizar, aí o Espírito Santo vai entrar na sua vida, totalmente. Aí você já está a um passo de entrar no paraíso, na vida eterna. Glória a Deus, gente. Glória a Deus. Pastor, eu não sou batizado, mas eu estou com desejo, com vontade. Então eu quero que você pense na sua eternidade, na sua vida eterna. Glória a Deus, gente. Glória a Deus. O senhor não é batizado? Não. Mas o senhor já está. Eu vejo que o Espírito Santo já está quebrantando, já está incomodando de pouquinho. Pouquinho, pouquinho o senhor está dando ouvido. Minha mãe é, minha irmã é. É? Então. Logo mais o Espírito Santo vai convencer o senhor para tomar essa decisão. Eu não posso forçar você, tá bom, gente? Até porque se eu forçar não vai adiantar, vai dar errado. Mas aí o Espírito Santo vai incomodar você, para você aceitar Jesus e descer as águas. Porque o mais valioso que o mundo todo é a sua alma, é a sua salvação. Pastor, eu não sou batizado, então pensa na sua salvação. Pensa na sua alma, tá, gente? Na sua eternidade. Glória a Deus, aqui pessoas já foram batizadas aqui. Glória a Hoje Deus. estão fluindo com Deus. Dona Terezinha é uma delas. Não é, Dona Terezinha? Dona Neia estava afastada, voltou para Jesus. Glória a Deus. Está firme aí. Tem uns irmãos que vêm domingo de manhã. Tem um irmão, né, que era obreiro, né? Chegou aqui, gente, faz 2 semanas. Arrasado no fundo do pulso. Mais de 2 anos afastado da obra de Deus, da presença. Aí a mensagem dele para mim foi: pastor, eu não quero sair nunca mais da presença de Deus. Quero viver todos os dias agora na presença de Deus. Hoje está firme, gente. Está buscando, está firme. Então, gente, pensa na sua salvação, tá bom? Será que está valendo a pena você viver dessa forma? Será que está valendo a pena só ficar trabalhando, conquistando? E se você morrer, como é que fica a sua salvação? E para a gente acabar a palavra, quer uma prova de que você tem uma alma? A sua sombra. Olha lá a sua sombra. Olha aí a sua sombra. Olha aí a sua sombra. Olha aí, olha aí. Olha aí a sua sombra, ó. Olha para ela. Isso aqui, ó, reflete você. Aonde você vai, ela te segue, ó. A mesma coisa é o espírito, é a alma. Só que está dentro de mim, de você. E como eu cuido da minha alma? Você não vai cuidar da sua alma estudando português, inglês, geografia. Isso aqui, ó, é o remédio para a sua alma, para a sua vida. É a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Glorifica o nome de Jesus. Amém, gente? Fica de pé no seu lugar, por gentileza. Graças a Deus. Se você soubesse que amor é esse que Jesus tem por vocês, você não tem nem ideia. Quem aqui é mãe? Quem aqui é mãe e pai? O senhor não é pai não, né? Não. Vocês que são mãe e pai, você daria o seu filho único para morrer por alguém? Não. Você tem essa coragem? E Deus teve. Ele olhou para Miguel, para Gabriel, olhou para os anjos e viu que nenhum deles teria um valor maior que seu filho. Viu que nenhum deles ia suportar o que Jesus suportou. Aí João começa a
1 João, lá em João capítulo 13. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna, a salvação. Deus deu o seu Filho único, o seu bem mais precioso, para morrer por mim e por você. E quando Deus decidiu acabar com a raça humana na cruz, porque Deus ficou irado vendo seu Filho machucado, humilhado. Quando Deus ia pesar a mão nos homens, e Jesus olhou para o céu e disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Quando Jesus pediu para o Pai perdoar, aí Deus reteve a ira dele e não acabou com o mundo, com a terra. Então, gente, Deus deu o seu bem mais valioso, o seu Filho único, para salvar eu e você. Agora a pergunta para o Espírito Santo, do Espírito Santo para você: o que você está dando na sua vida para Jesus? Deus deu o seu Filho, mas o que você está dando para ganhar a salvação? Você quer saber disso? Quer saber a resposta? Quer saber mais? Vem domingo de manhã, que Deus já me deu uma palavra em cima disso. E Deus vai abrir sua mente domingo de manhã, 8 horas da manhã. Eu vou falar em cima disso. Glória a Deus, meus amados. Glória a Deus. Amém? Quem entendeu a palavra? Glória a Deus. Feche os olhos aí, por gentileza. Senhor, nosso Deus, eterno Pai, muito obrigado, meu Deus, por essa palavra, por esse ensinamento. O Senhor nos ensinou nessa noite, meu Deus, que temos que ser a luz do mundo e o sal dessa terra. Se formos, meu Deus, a luz do mundo e o sol da terra, estamos a um passo de sermos salvos, de entrar no paraíso, na vida eterna. Que essa palavra hoje, meu Deus, fique gravada no coração do teu povo. Que através dessa palavra, meu Deus, eles lutem e se esforcem para andar nos seus caminhos, para que quando eles morrerem, meu Deus, eles partam dessa terra para o paraíso, para a vida eterna, em nome de Jesus. A igreja ora assim: meu Deus, Senhor Jesus, me ajuda a ser a luz desse mundo e o sol dessa terra, porque eu creio que dessa forma, que dessa maneira, eu vou receber a salvação na minha vida, em nome de Jesus. Diga glória a Deus e glorifica o nome de Jesus. Amém, gente? Eu posso pedir sua oferta em nome de Jesus? Pastor, eu trouxe aqui hoje meu dízimo, meu voto, uma oferta. Pastor, eu posso ajudar com 2, com 5, com 10. Pastor, só tem uma moeda hoje. Pegue aí nos seus mãos. Gente, quero falar para você que ainda não conhece, tá? Quando Jesus ia pregar, ele usou isso aqui, ó. Isso aqui é um cofre chamado gasofilaço. Aí Jesus pediu a oferta de todo mundo. E no meio deles veio a oferta de uma viúva pobre. Lembra da viúva pobre? Os ricos enchiam o gasofilaço e veio uma oferta de uma viúva. Por quê, pastor? Porque Jesus não precisa do seu dinheiro. Deus não precisa. Mas a obra de Deus carecia, gente, da sua ajuda. Por isso que Deus permitiu que a obra dele passasse por dificuldade financeira, para as pessoas ajudarem a obra de Deus. Porque se Deus quisesse, Deus poderia estabelecer todas as igrejas bem de vida, estruturadas. Mas infelizmente não é assim. Tem algumas igrejas que já tem um padrão abençoando, mas tem outras que ainda estão sendo uma luta para se manter. Como a nossa, com muita luta pela misericórdia, gente,
está se mantendo. Em algumas partes, pelo menos até a metade está se mantendo. Mas está faltando ainda uma outra metade. A gente ainda não está conseguindo pegar o valor todo do aluguel. Tá bom, gente? Então eu preciso da ajuda dos irmãos. Pastor, eu quero ser dizimista, mas eu não trabalho. Quem disse que para você ser dizimista você tem que ter trabalho registrado? Quem falou isso? Jesus falou que o dízimo é de tudo que passa na sua mão. Pastor, eu recebi o dinheiro que estava parado há meses, há anos. Então é desse dinheiro que você vai tirar o seu dízimo. Pastor, estou recebendo o benefício da empresa que eu fui mandado embora. Então é desse dinheiro que você recebe por mês que você vai tirar o seu dízimo. E eu sou feio. Nós somos dizimistas também, tá, gente? A gente tem sido abençoado, o povo, né? Minha esposa também. Dinheiro que estava parado tempo, saiu esses tempos agora, ela está recebendo. Mas por que isso, pastor? Porque mesmo sem ganhar ajuda, só com a ajuda de Deus, Deus tem visto que tudo que passa na nossa mão, a gente tem sido fiel. Passou, só passa 10 reais na minha mão. Desses 10 reais, você vai tirar o dízimo de R$1. Porque aqui, gente, a gente não vê valor. A gente não quer saber se você dá pouco ou muito. A gente quer saber se você está sendo fiel diante de Deus. E Jesus disse assim, ó: ser fiel no pouco e sobre muito eu te colocarei. Mas tem pessoas que não é fiel nem no pouco. Não é mesmo, gente? Tem pessoas que é assim, ó, quando ela está passando por uma luta, por uma dificuldade, ela quer ser fiel com Deus, quer ser justa. Aí quando Deus começa a mudar a situação da vida dela, aí ela arruma um emprego melhor, aí as coisas começam a andar, aí ela para de ser dizimista, ofertante. Adiantou alguma coisa? Não. A vida dela vai piorar, gente. Então você tem que ser fiel nesse momento que você está passando. Pastor, estou desempregado, estou sem condições. Não importa. Se passou hoje na sua mão R$20, desses R$20 você vai tirar R$2 que pertence do dízimo. Porque Deus ele vai ver sua fidelidade, gente. E Deus vai falar: poxa, como pode? Ele desempregado está lutando para ser fiel comigo. Eu vou ter que abrir a porta para ele. É aí aonde Deus começa a dar provisões, sabe, gente? Um começa a te ligar do lado, outro te liga do outro. Aí daqui a pouco você escolhe aonde você quer trabalhar. Então, gente, seja fiel a Deus nos dízimos e nas ofertas. Mesmo que a gente não pagasse aluguel e nem conta, a gente ia continuar pedindo dízimo e oferta. Por quê, pastor? Porque está escrito onde? Na Bíblia. É mandamento de Deus. Glória a Deus. Então seja fiel, tá bom? Pastor, eu não sou dizimista, então se torne a partir de hoje. Pastor, eu não sou ofertante, se torne a partir de hoje. Pegue aí nas suas mãos seu dízimo, sua oferta. Levante a Deus. Pastor, hoje eu não tenho nada. Levanta as suas mãos. Pai, em nome de Jesus. Eu só abençoo, meu Deus, as mãos do teu povo. Abençoe o dizimista, o ofertante, os colonos da sua casa e da sua obra. Abençoe aqueles que têm e aqueles que nada têm. Aqueles que chegaram aqui hoje, meu Deus, desempregado. Que as portas se abram hoje, meu Deus, em nome de Jesus, na vida dessa pessoa. Essa pessoa que tem sonho, meu Deus, de ter o seu próprio negócio, sua própria empresa, de trabalhar para você mesmo. Que o Senhor dê condições a ela, meu Deus, para trabalhar no seu próprio negócio. Para que assim, meu Deus, ela possa honrar cada vez mais ao Senhor, a sua obra. Pois eu abençoo, meu Deus, e profetizo, a partir de hoje, portas abertas na vida do seu povo. E essa semana, meu Deus, quando eles entregarem o currículo, eles terão uma boa notícia de emprego, de trabalho. E eu profetizo isso, meu Deus, em nome de Jesus. A igreja ora assim: meu Deus, Senhor Jesus, eu recebo a sua prosperidade na minha vida, em nome de Jesus. Diga bem, diga glória a Deus. Sai todo mundo do seu lugar, até você que não tem,
Venha ungir suas mãos, gente. Em nome de Jesus. Receba um som nas suas mãos. Fazer a oração final, tá, gente? Pra gente ir embora, tá? Quero lembrar vocês, nós vamos passar o ano novo na presença de Deus, tá? Glória a Deus. Vai ser sábado agora, gente. Nossa sede principal lá no Impava. Depois do mercado Boa Sorte, lá em cima. Fica a nossa sede, tá bom? Vai vir os carros aqui sábado, buscar os irmãos. Pastor, eu quero ir. Então, confirma comigo que eu vou falar com o obreiro, tá? Os obreiros vão vir de carro para buscar vocês. Vai ser das 10 à meia-noite. Tá bom, gente? A vigília. Meia-noite você já está indo para casa, tá bom? Aí vamos começar 2023 na presença de Deus. Tá bom? Com os dois pés firme na rocha. Tá, gente? E domingo eu quero que você esteja conosco. 8 da manhã. Pastor, 8 horas eu não consigo mesmo, pastor. Então você vai ter 7 horas da noite. Tá bom? Mas se você pode vir de manhã, eu gostaria que você viesse com o povo. 8 horas da manhã. Domingo agora. Tá bom, pessoal? Glória a Deus. Pastor, eu quero uma visita na minha casa e tal. A gente costuma fazer visita também, tá? A gente está aqui como pastor de vocês. A gente vai lá quantas vezes for preciso. Na Dona Néia, a gente já perdeu as contas, né, Dona Néia? Dona Terezinha, então. Quando a gente não foi lá, né? Do nada assim, não se preocupou. Então, pastor, eu quero uma oração na minha casa. Eu vou lá na sua casa, eu unjo tudo lá e abençoo o seu lar, a sua família. Amém, gente? Levante suas mãos ao céu, vamos para casa. Deus abençoe você que nos acompanha e até a próxima, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus.